Namaste, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo, daqui a falar de si. E hoje, meus caros amigos, eu estou cá para vos fazer mais um magnífico, maravilhoso, espetacular Storytime, ok? Já não fazia um Storytime, não, por acaso acho que fiz um mês passado. Mas pronto, eu costumo fazê-los de les a les, já não tenho feito tantos, até porque não tenho assim tantas histórias já. As outras já foram todas contadas, mas pronto, de vez em quando surge uma coisa engraçada para contar e esta eu considerei que era uma delas. Portanto, eu fui convidado para um podcast de um amigo meu, pá, não posso revelar a quem, nem porquê, nem onde posso, mas o resto não. Porque ainda não estreou, ainda não é uma cena que esteja que se possa ver, mas há de ser uma coisa que se vai ver no futuro e quando sair eu depois partilho, obviamente, e vocês vão poder experienciar em primeira mão esta cena que eu estou a contar. E vai ser mais engraçado ainda quando virem o resultado final, que eu acho que ficou incrível. Pá, posso-vos dizer que foi de longe a melhor entrevista que já me fizeram de sempre, ok? Foi espetacular, adorei o conceito, adorei tudo. As perguntas foram super brutais, pertinentes, etc. Pá, e eu por acaso vou ser honesto, fui contactado por este meu amigo, foi uma pessoa que já trabalhou diretamente comigo, fui contactado por ele, epá, e ele disse-me, olha, tenho um podcast, queres vir? E eu pensei, bem, há de ser mais um podcast, uma cena normal, eu já fui a vários, há de ser mais um podcast, portanto, claro que sim, vamos a isso, eu curto de falar, e portanto gosto de podcasts, portanto, para mim, let's go. Pá, então acabei por combinar com ele, ir ao Estoril, fazer o tal podcast. Basicamente combinámos encontrarmos no Teatro Gil Vicente, que é um dos teatros mais antigos, pelo menos os ativos, teatros ativos mais antigos de Portugal. Eu achei engraçado porque nunca lá tinha ido, nem ver peças. Eu até costumo ser uma pessoa que vou muito ao teatro, mas por acaso nunca tinha ido àquele teatro ver peças. E foi muito fixe porque ele acabou por me fazer uma tour do teatro e foi espetacular. Pá, fui com a Sara, metemos os dois no carrito, fomos para lá. E o Estoril é uma zona que eu por acaso gosto imenso, a zona de Cascais, Bahia, Estoril, etc. É uma zona que eu gosto imenso, pá, gosto muito daquilo, lembro-me, tenho muitas memórias de infância lá, até porque ia lá bastantes vezes quando era mais miúdo, andar de bicicleta aos fins de semana na Marina de Cascais, era um bocado um escape da semana, e era muito fixe, eu adorava aquilo, todos os fins de semana ia para lá, e tenho muitas memórias a andar ali de bicicleta, a andar lá no parque. Marchal Carmona, salvo erro, acho que é esse o nome do parque. Eu chamava-lhe o Parque dos Pés, porque aquilo tinha uns pés, umas estátuas de uns pés cortadas a meio, e eu chamava-lhe o Parque dos Pés, ou o Parque dos Pavões, também porque aquilo estava cheio de pavões. Eu ainda sou do tempo, isto já não tem nada a ver com o Storytime, mas lembrei-me agora, ainda sou do tempo em que esse parque tinha uma espécie de umas jaulas e estavam lá animais exóticos, tipo macacos e cenas assim dentro daquele parque. Pá, era uma cena incrível, meu. Eu achava aquilo espetacular. E não sei o que é que aconteceu a esses animais, mas olha, espero que estejam bem. Ou espero que tenham sido transferidos para o Zoo de Lisboa. Não sei o que é que lhes aconteceu, mas pá, penso que correu tudo bem com esses animais. Mas eu gostava imenso desse parque e por acaso nunca mais lá fui. Nem desta vez que fui ao Estoril. Já da outra vez, já no ano passado, fui às Festas do Mar. E acabei por não ir a esse parque, apesar de ter estacionado lá à frente. E fiquei com a cena de ir a esse parque, portanto ainda é de ir a esse parque qualquer dia. A cena é que é longe entrar, não é longe, mas pronto. Mas é gastar gasolina estupidamente. Mas pronto, I don't know. Conclusões da vida. Entretanto, acabámos por ir lá, fomos lá ao Teatro Gil Vicente. Pá, eu adorei a cena, a experiência toda. Pá, esse meu amigo, não posso dizer o nome, esse meu amigo levou-nos a mostrar o teatro todo, foi bem louco, ver as cenas todas. Ele sabe aquilo tudo porque ele trabalhou no teatro e acabou por basicamente nos mostrar as cenas todas. Foi muito engraçado. Pá, e uma cena logo desde o início foi que pá, nós acabámos por entrar lá para umas zonas que aquilo é meio restrito, ou seja, tem portas que estão trancadas. E ele abriu lá uma das portas, entramos lá para dentro e entretanto ouvimos a porta fechar. E quando a porta fechou, por acaso não sei porque, tivemos a curiosidade de ir ver se a porta abria outra vez. E então quando fomos a rodar a maçaneta da porta, aquilo não abriu. E esse meu amigo virou-se e disse: estranho, a porta está trancada. E eu assim: que estranho. Pá, eu e a Sara e ele ficámos os três ali, bué, tipo, ok, continuámos a ver as cenas e não sei o quê, e depois quando foi para bazar, lá de dentro das cenas restritas, não conseguimos, porque estávamos literalmente trancados dentro do teatro. Pá, foi bem engraçado porque depois acabámos por ter que ligar para pessoas para nos virem ajudar, mas entretanto ele conseguiu lá desencantar uma porta escondida. Ele teve-nos a mostrar vários sítios, mostrou-nos inclusive uma parte de uma tribuna
pá, pronto, assim mais para cima, uma parte da bancada que era reservada a malta VIP. O Marcelo costuma ir ver bastantes peças lá e ele mostrou-nos o sítio onde ele costuma ficar sentado. Disse-nos que o Rei Dom Carlos, aquilo era basicamente o teatro privado do Rei Dom Carlos, tipo há 100 anos atrás, quer dizer, há mais até, há para aí 110. E foi engraçado saber esses detalhes e não sei o quê. Pá, é muito fixe. Gostei muito de saber aquilo tudo, mas pronto, a parte de ficar trancado lá dentro foi assustador. Porque eu pensei, quer dizer que eu não vou sair daqui hoje? Pronto, entretanto, ele lá desencantou uma porta, lá entramos pela porta e conseguimos sair. Pá, foi todo um processo bem engraçado, porque antes de gravar um podcast, um gajo já fica logo com uma história para contar. O que foi logo uma cena logo muito fixe. Pá, e depois começou o podcast e ele começou-me a fazer umas perguntas que eu achei bué detalhadas. E depois no final percebi que a Sara tinha falado com ele durante pá, uma semana para lhe dar detalhes da minha vida e cenas que ele não sabia. Pá, e foi bem engraçado. O resultado final ficou brutal e quando sair eu depois partilho e pá, e vocês acho que vão gostar imenso. Eu acho que até vou ver isso em live, porque aquilo ainda vai demorar um bocadinho a sair e quando sair eu depois acho que já não me vou lembrar de algumas coisas e então vou querer ver em live. Vai ser uma cena engraçada. Pá, fizemos o podcast, foi bem fixe, tivemos lá bem da horas, ainda tivemos a ajudá-lo com as cenas todas, a carregar material e o caraças e a desmontar tudo. Pá, foi bem da fã, uma conversa bem relaxante, bem tranquila. Tivemos ali horas e eu diverti-me imenso nesse dia. Foi um dia, pá, cheguei a casa tipo cansado já, mas foi um dia muito fixe, curti imenso do dia. Achei que foi um dia bué da produtivo, bué da bacana. E fui a um fim de semana que é normalmente uma altura em que eu não trabalho, mas pá, foi um dia fixe para tirar de fim de semana, porque deu para descontrair e deu para descomprimir do stress todo da semana. Entretanto, saímos do teatro, epá, e normalmente aquela zona ali do Estoril, ao pé do teatro, aquilo são ruazinhas. Normalmente costuma estar à pinha ao fim de semana, mas é mais para o final da tarde ou a meio da tarde. Nós quando saímos já ia mesmo no final da tarde, e naquela zona em específico do teatro não há muita gente ali a passar, é mais para os outros lados da Baía de Cascais, etc. Então o que aconteceu foi que nós saímos literalmente do teatro. Aliás, isto não se diz literalmente, saímos do teatro. E então continuámos a andar e não vimos ninguém na rua. E a única pessoa que eu vejo na rua, a única pessoa com que eu me cruzo na rua inteira, foi um bacano que ia andar de moto a passar numa rotunda e que de repente para a moto ao pé de nós. Íamos os três, eu esse meu amigo e a Sara. E ele basicamente para a moto e diz: Chi, olha aqui o que eu vou fazer. E eu, what? E o gajo arranca a fundo e puxa um cavalinho no meio da praça. Eu assim, what the fuck, meu. Começámos a rir, obviamente, não estávamos à espera daquilo. Foi bem engraçado. E entretanto o gajo deu mais uma volta à rotunda, olhou para nós e depois arrancou a fundo e vazou. Epá, foi muito engraçado. Acho que foi das experiências mais engraçadas que tive com malta a encontrar-me em sítios. Porque agora acontece frequentemente. Antigamente não acontecia. Acontecia de vez em quando, mas não era assim uma cena tão frequente. Agora é uma cena mais frequente. E é extremamente engraçado cada vez que acontece. Porque, pá, sei lá, é uma cena que às vezes vêm ter comigo e dizem: olha, Chi, curta as tuas cenas, não sei o quê, e é uma cena normal. Pá, agora malta de moto a fazer cenas e. Pá, há cenas engraçadas que acontecem e há sempre uma história para contar. Pá, e entretanto, rimos todos muito, acabámos por ir depois para o sítio onde tínhamos o carro, despedimos, ainda deixámos o meu amigo no carro dele, depois entretanto basámos. Depois foi toda uma aventura para vir a casa, porque aquilo pá, é basicamente A5 e tudo mais, e depois é uma grande confusão para chegar lá. Mas pronto, orientámos-nos e conseguimos. E entretanto, depois lembrei-me que tinha ido aí ao podcast do maluco, aliás, ao podcast, ao maluco mesmo, com os primos, e lembrei-me toda a experiência que foi para estacionar o carro naquela zona, que é uma cena demoníaca. Passámos por lá na Marginal e eu ri-me internamente porque pensei, foi o suplício que foi para estacionar ali o carro. Depois os primos à minha espera já. E eu fui deixar o carro ao cu de Judas, pá, foi toda uma experiência muito fixe. Também dava um story time bacana, mas pronto, fica para outra altura. Entretanto, voltámos para casa e eu nesse dia, eu e a Sara nem tivemos para nos chatear, então pensámos, epá, vamos só encomendar comida. Não nos apetece estar a cozinhar, então basicamente encomendámos comida e foi engraçado porque o gajo que nos veio encontrar, que nos veio entregar a comida, pá, era um chaval normal, basicamente veio mesmo até à nossa porta. Eu abri-lhe a porta tipo de calção de casa e chinelo do IKEA, e de máscara na cara. E a Sara estava no sofá tipo, a ver uma cena qualquer. Nem me lembro se era Attack on Titan, era uma coisa qualquer. Estávamos à espera para ver aquilo, a que chegasse a comida. E entretanto
o gajo entregou uma cena e disse-me: pronto, está aqui, não sei o quê. E eu disse: olha, muito obrigado, o resto do bom dia, ou boa noite, ou uma cena, já não sei o que é que ele disse. E depois de repente ele ia a bazar e disse: então vá, Tchi, porta-te bem. E eu assim, eu durante eu já ia a fechar a porta e fiquei a olhar para ele do género: hein? Fiquei mesmo confuso, eu assim, o quê? Porque não ele falou comigo de uma maneira tão normal que eu pensei: bah, é um gajo normal, está-se a cagar, nem sequer me conhece. Mas depois de dizer aquilo baralhou-me. Fiquei tipo: what the fuck? Pá, e depois ia a fechar a porta e eu: ok, meu, tchau. Até foi meio atabalhoado. Epá, e depois entretanto fechei a porta. A Sara riu-se bué, eu ri-me bué. Ficámos os dois: epá, nem acredito, meu, nem assim, meu, nem assim. Pá, rimos os dois muito. E depois eu disse: meu, este gajo sabe onde é que eu moro, meu. Isto é bem problemático. O gajo sabe literalmente qual é que é a porta da minha casa no prédio. Pá, muito mal, meu. Mas pronto, foi giro, rimos os dois bué da situação. E foi bué da caricato porque nós tivemos com bué da pouca gente nesse dia. Aliás, acho que só tivemos mesmo com esse meu amigo e com essas duas pessoas. Só nos cruzámos com essas pessoas na rua. Basicamente porque foi tudo muito o processo de sair do carro, chegar ao sítio, não ver ninguém. E encontrar essas duas pessoas, e essas duas pessoas sabiam quem eu era, e foi uma cena bué caricata nesse dia. Não sei o que é que estava destinado a acontecer, mas foi só situações esquisitas de malta reconhecer-me. Pá, de resto foi isto. Foi uma experiência engraçada. Pá, quando sair a cena toda eu vou-vos mostrar. Eu acho que está espetacular. Foi literalmente a melhor entrevista que me fizeram de sempre. E portanto, pá, tenho bué o hype para vos mostrar aquilo, o trabalho final da cena, que eu sei que vai ser espetacular. Mas pronto, meus amigos, espero que tenham gostado deste Storytime. Foi uma cena assim mais chill, mais relaxante, não foi nada de espetacular. Foi uma história. Portanto, epá, olha, se gostarem, deixem like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que de facto é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem, malta. Vejo-vos num próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.